Bom dia, torcedor. Bom dia, torcedora. A gente começa destacando o Galo. O Galo ganhou, venceu bem pela Copa Sul-Americana. Alô, repórter Cláudio Rezende. Com gols de Renan Lodge e Bernard, Galo vence e só depende dele na última rodada para ser líder do grupo na Sul-Americana. Muita coisa pra gente conversar. Começando com a primeira análise, essa mais curtinha, daqui a pouquinho vamos detalhar, claro, espaço aberto para opinião dos nossos comentaristas também, mas já começo contigo, Vinícius Andrade, com aquele resumo, Galo vencendo, pós-jogo 7x, Vinícius. O Atlético cumpriu a sua missão, precisava vencer e depois, por 2 gols de diferença pelo menos, conseguiu. Missão cumprida. E uma missão cumprida de forma justa. O Atlético foi melhor do que o Cienciano. Poderia ter sido um placar mais elástico. O Atlético ainda pecou na definição de algumas jogadas. Dava para ter respirado um pouco mais tranquilo, mas é um Atlético que vai ganhando uma cara. O Barba vai repetindo uma formação, ainda que ele troque algumas peças, mas o sistema está sendo mantido e o Atlético está dando respostas. E quando a gente fala de um time que está sendo mais organizado, de um time que tem padrão, as peças vão também se destacando, individualidades que antes não estavam aparecendo. Hoje a gente pode destacar vários jogadores aqui que atuaram muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai falar do melhor em campo, mas é um Atlético que vai ganhando cada vez mais cara e renasceu, da Sul-Americana. De fato estreou na Sul-Americana. É reta final da fase de grupos, mas agora só depende do Galo. O Galo é favorito para avançar em primeiro lugar. Marques, vitória do Galo. Fala, Lê Marques. E jogando bem, Cirilo? Isso é o mais legal, Se cobrava, desta equipe uma consistência no desempenho, para jogar em sequência jogos bons. E hoje o Atlético jogou bem, principalmente porque jogou de forma coesa, jogou de forma ofensiva, pisando na área da equipe adversária, jogando pelos lados, tendo muita clareza no tipo de jogo, quando o Coelho pegava na bola, ainda que o Natanael fizesse um terceiro zagueiro, ele sempre dava opção para confundir a marcação adversária. Foi assim que o Atlético chegou aos 2 gols no primeiro tempo, com ótima assistência do Coelho, jogando muito bem pelo lado. E aí a gente tem que destacar também o outro lado, porque pisou na área, para fazer o gol, tanto o Lodge quanto o Bernard, Isso é importante de se frisar. Não adianta você atacar bem por um lado do jogo, se o outro lado tá disperso e não tá ligado, O lado esquerdo muito ligado para pisar na área e concluir as 2 boas jogadas que o Coelho fez no primeiro tempo. O segundo tempo caiu, que é normal, A gente cobrava uma rotação também forte no segundo tempo, mas há de se compreender, com a sequência de jogos, o Atlético mais administrou o segundo tempo para conseguir os 2-0 de vantagem, que deixa ele de sola para arrancar essa classificação em primeiro lugar na semana que vem contra o Porto Cabedelo. O Atlético entrou na competição. Ainda bem, Cirilo, que deu tempo. Ainda bem que deu tempo, Marques. Vinícius, quem foi o melhor em campo? Cirilo, o Atlético teve grandes destaques hoje, individuais. O Coelho foi o nome do primeiro tempo, 2 assistências. Só que ele saiu cedo demais, Jogou 60 minutos. Eu acho que é até justo um voto pra ele, mas eu vou privilegiar um cara que esteve muito bem, tá jogando muito e atuou os 90 minutos. Pra mim, Renan Lodge. Lodge, voto do Vinícius Andrade. Seu voto, Marques? Para mim foi o Coelho. Enquanto esteve dentro do campo, foi o grande destaque decisivo com as suas assistências. 2 assistências do Coelho, voto do Marques. Cláudio Rezende. Coelho. 2 assistências no jogo, pra mim é o melhor. Pedro Abílio. Coelho. Alô, Thiago Reis. Gostei muito do Bernard de novo, viu, Cirilo? Beleza, Thiago. Caixa. Bernard. Beleza, Bernard, 2 votos, Coelho 3 votos, 1 pro Lodge. Coelho, melhor em campo aqui no pós-jogo 7x. Ô Rezende, que vitória importante, hein, Cláudio? É a segunda seguida aqui na Arena MRV. O Guilherme já falava na apresentação dele aqui na última segunda-feira que nos últimos 3 jogos do Campeonato Brasileiro o Galo fez 7 pontos em 9. Então no Brasileirão o Galo já vinha mostrando em números a evolução. E hoje também na Copa Sul-Americana, Cirilo? Porque tava tendo um desempenho muito diferente. Quando era a Copa Sul-Americana, o Galo não entrava da mesma forma, É verdade que teve times alternativos, principalmente fora de casa, mas
estava devendo. E hoje conseguiu essa vitória. No primeiro tempo já finalizou a situação, né? Já conseguiu o que precisava e agora na última rodada, né? Vai fazer de novo. Aqui tem que fazer o fator local contra o Puerto Cabello para avançar em primeiro. O que o Galo não conseguiu no ano passado, né? Ano passado, esse ano que o Galo não conseguiu vencer ano passado, hoje ganhou, foi o primeiro colocado da fase de grupos. O Atlético teve que passar pelo playoff. Agora, Cirilo, são 3 jogos até a parada. É aquele sprint final até a Copa do Mundo. Corinthians domingo na Neoquímica Arena, 6h30. Quarta-feira, Puerto Cabello, aqui de novo na Arena MRV, para carimbar o primeiro lugar do grupo na Sul-Americana e fecha contra o Vasco da Gama no dia 31, o outro domingo, lá em São Januário, no Rio de Janeiro. O contexto dessa vitória nesse cenário de evolução na reta final do semestre pro Atlético do Barba Domingues. Simões. Ô Cirilo, o Vini destacou isso e é realmente um ditado popular muito sábio, é que a voz do povo é a voz de Deus, né? E a voz do povo muitas e muitas vezes é a voz do comentarista também, né? O torcedor foi perfeito em falar que é um time operário, né? O time do Atlético é um time que luta, é um time que briga. A gente começa a perceber que já começa a ter lideranças, Maicon, Renan Lodge e jogadores de um nível técnico altíssimo, né? Jogadores de um nível técnico altíssimo. Essa recuperação do Bernard. E é interessante porque em determinado momento, até nós da imprensa chegamos a colocar o Bernard como carta fora do baralho do Atlético para o segundo semestre, né? E o Bernard vai se mostrando útil, jogo após jogo. Hoje fez um gol importantíssimo, mais uma boa atuação. Com certeza seguirá, até porque o Barba demonstra muita confiança nele, né, no Bernard. O Minda e o Cassierra também acontecendo no ataque. O interessante, Cirilo, é a gente destacar que hoje, nesse time operário do Atlético, né, que o torcedor destacou e está coberto de razão, se a gente pegar os 10 jogadores de linha, nós vamos ter 5 titulares absolutos que chegaram na janela do meio do ano. O Renan Lodge é titular absoluto. O Maicon é titular absoluto. O Vitor Hugo, meia, é titular absoluto. Não está sendo porque vem de lesão. O Cassierra é titular absoluto. E o Minda é titular absoluto. Então, numa janela, 5 jogadores que chegaram, muitos contestados, alguns não conseguiram mostrar de cara, o Minda teve problema físico, tem a questão de convocação, mas, de toda forma, hoje, quando a gente forma um Atlético ideal e um Atlético que vai se encontrando, tá? 5 titulares absolutos chegaram na janela do início do ano. E eu acho que todos eles são titulares absolutos porque vem entregando. Não é por falta de opção, não é porque é um processo. E é muito interessante, o torcedor às vezes não gosta que a gente faça comparação, né, ô Cirilo? Mas eu acho que fica muito fácil do torcedor entender, porque acaba que aqui um acompanha muito o quintal do vizinho, né? A turma acompanha vê muita grama do vizinho. Eu vejo o Atlético passando neste momento por um processo muito parecido com o que o Cruzeiro passou no ano passado com o Leonardo Jardim. Saiu o medalhão, entrou Operário. E eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo no time do Atlético. Você ganha na questão física, você não perde qualidade, porque todos esses jogadores que eu citei aqui, né, eles têm esse componente, né, da qualidade, mas eu vejo isso. No fim das contas, vai valer uma vitória simples para se classificar e como líder na próxima semana, Simões? É isso, Cirilo. O Atlético vencendo o Puerto Cabello, ele é líder do Grupo B e avança às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Se empatar ou perder, é terceiro colocado da chave, não vai nem para as oitavas, muito menos para aquele playoff que acho que mais atrapalha do que ajuda, né? Com certeza, absoluta. Até porque ele não está previsto no calendário da CBF, né? Que é uma loucura, né? Então você tem que adiar 2 jogos do Campeonato Brasileiro para jogar esses playoffs. Então, quer dizer, o Atlético não terá playoff da Sul-Americana. Isso por causa da questão do confronto direto, né? Que o Puerto Cabello tem 6 pontos no confronto direto, o Cienciano 6 e o Atlético 3. Então, se ele empatar, ele vai a 4 só e não tem chance de ficar à frente. Então, o Atlético ele é primeiro, e isso não é uma tarefa difícil,
Basta vencer o Puerto Cabello, quarta que vem na Arena MRV, classifica como primeiro, ou ele vai ser o terceiro colocado, aí nesse caso, empatando ou perdendo. Queria que você falasse do Coelho também, o Alexandre Simões, e como ele virou titular absoluto do Atlético também nesse momento da temporada. Ô Cirilo, o Coelho é um jogador extremamente útil, que exerce várias funções e que dá muita jogabilidade ao time, né? O Coelho me lembra, não estou comparando jogadores, mas o Coelho lembra muito um papel que em determinados momentos o Christian faz no time do Cruzeiro, né? Aquele cara que se entrega muito taticamente, tá? Mas que tem qualidade também. Então, quer dizer, conquistou o espaço dele com méritos, tá? Conquistou com méritos. É um jogador que a gente já viu atuar como ala no Atlético em alguns momentos, principalmente numa formação com 3 zagueiros, né? É um jogador que a gente já viu atuar pela direita, que a gente já viu atuar pela esquerda, e eu acho até que são os melhores momentos do Coelho, mas é um cara que sabe exercer, que sabe cumprir o que o treinador pede a ele e vai ganhando espaço. Então eu acho que é um jogador que encarnou bem esse espírito que o Barba quer colocar no Atlético, tá? Então eu fico ansioso pelo segundo semestre, porque a gente não sabe quais vão ser as movimentações de janela, mas eu acho que assim, o perfil já está definido. E o perfil é muito próximo disso que a gente está vendo aí nessas partidas contra Mirassol, no jogo de hoje, né, contra o Cienciano, em que o Atlético poderia, o Vini destacou isso, é perfeito. O primeiro tempo poderia ter terminado 4 ou 5-0 pro Atlético, sem nenhum exagero, né? Só chance claríssima, teve uma bola na trave e uma do Bernard que ia entrando e pegou na coxa do Cassierra, né? E mesmo assim quase entrou pegando na coxa dele. Então eu acho que é isso. Eu acho que o Coelho encarnou bem o que o Barba quer para esse time do Atlético, e se a gente for pensar no último trabalho do Barba, que foi muito vitorioso e longevo no Estudiantes, né? O Coelho se encaixa perfeitamente nesse tipo de jogo que ele gosta. Então eu acho que é um cara que ainda tem a tendência de ganhar mais espaço ainda, não nesse time do Atlético, nesse grupo, né? Porque é impossível tratar o futebol de hoje como um time apenas como 11 jogadores. Mas eu acho que o Coelho vai ser uma peça ainda mais importante com a sequência do trabalho do Barba. E o Renan Lodge, o Vinícius, né? A história das evoluções também, né? Do crescimento individual dos atletas. O Lodge bastante ofensivo e participando muito das conclusões de jogadas do Atlético. Foi premiado com um gol, inclusive foi seu voto para melhor em campo. Justifique, Vinícius Andrade. Pois é, até porque eu fui sozinho nessa, né, Cirilo? Não, mas foi um bom voto, cara. O Lodge me chamou a atenção desde as primeiras ações do jogo. Sim, não, e o Coelho venceu aí a disputa pelo melhor em campo de forma merecida, né? Ele fez uma partidaça, 2 assistências. É que o Lodge jogou o tempo inteiro e mais uma vez foi decisivo, né? Teve uma atuação também de impacto. Ô Cirilo, com todo respeito, eu acho que está entre os maiores ídolos da história do Atlético, Guilherme Arana, mas eu acho que não tem ninguém com saudade não, né? Do Guilherme Arana. Hoje, o Lodge é mais jogador que o Arana. Hoje o Lodge acrescenta mais. Então foi uma ótima troca que o Atlético fez. Troca no sentido de ter liberado um jogador que é ídolo, que teve uma passagem vitoriosa, espetacular com a camisa do Galo, mas a reposição, ela não foi do mesmo nível. Pra mim foi melhor, foi acima ainda, porque o Lodge é muito bom jogador. E agora o Barba tá explorando, no bom sentido, o que o Lodge tem de melhor. Porque se o Lodge, ele fica só ali como lateral marcador, ele vai ser um lateral comum. Ele vai ser um lateral nota 6. Mas se você monta um esquema para ter o Lodge como um ponta na fase ofensiva, você vai ganhar um lateral nota 8, nota 9, que é o Lodge. A percepção dele de atacar espaço é algo impressionante. O gol que ele fez hoje, ele aparece sozinho. Mas por quê? Porque ele tem essa consciência, esse senso de posicionamento, de estar no lugar certo. Então, é um grande reforço. É mais um, né, que o Simões citou, dos reforços do Atlético, mais um que se encaixa e é titular absoluto. Esse já chegou com mais pompa, a gente já esperava realmente que ele fosse um titular e vem se confirmando agora em grande fase. Esse novo esquema, né, de ter alas e do Lodge ter essa liberdade, ajudou demais, potencializou o Lodge e ele tem sido uma das grandes peças, uma válvula de escape pelo lado esquerdo do Atlético e fazendo também uma ótima combinação com o Bernard. Chamei a atenção pela direita do Coelho com a Laminda. Do lado esquerdo,
essa tabelinha tá funcionando. Às vezes o Lodge vem por dentro, o Bernard joga mais aberto, às vezes eles trocam de posição, é o Lodge mais espetado e o Bernard por dentro, tá dando liga. Então o que o Barba falou também na coletiva, né? Ele vai vendo os encaixes, ele vai vendo as associações. Por isso que tá tão difícil agora encaixar o Vitor Hugo no time, ainda que ele tenha sido titular absoluto com todos os méritos e pra mim até então o melhor jogador de linha do Atlético na temporada, só que o time começou a encaixar. Então a volta do Vitor Hugo, ela já não é tão simples assim, porque o Atlético está tendo esse encaixe e ótimas associações, uma delas é o Lodge com o Bernard. Feliz pelo resultado, desempenho ofensivo, caprichar um pouco mais ali no último passe, né? Um pouco também na finalização, a gente poderia ter feito 3, 4 tranquilamente, mas o sistema defensivo segue sendo um problema. O time fraquíssimo do Cienciano, só não fez gol porque o Everson salvou e pela falta de qualidade deles, porque eles criaram também oportunidades claras para fazer gol, né? Começou a rodada em último, terminou em terceiro e pode acabar a primeira parte em primeiro, basta uma vitória simples. Fizemos o que tínhamos que fazer, vencer com pelo menos 2 gols de diferença, né? Mais importante aqui hoje é o resultado. Achei que foi uma partida ok do Galo. Primeiro tempo gostei do primeiro tempo, aonde o desenho é aquele que nós comentamos, hein? Não tem mistério. O Barba agora é isso aí, gente. 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes, um meio-campista, 2 atacantes. A novidade hoje, pra mim, ficou com o Natanael. Natanael, praticamente, em boa parte do jogo, não foi terceiro zagueiro. Natanael hoje foi meio que um ala e o Coelho foi um ponta direita. O Natanael sobe, empurra o Coelho pra frente, né? Então, devido também a retranca adversário, o Cienciano no primeiro tempo recuou, jogou bem atrás ali. O Everson no primeiro tempo não trabalhou. Gostei do Maicon, mais um jogo que eu gosto do Maicon. Eu acho que o Maicon faz um balanço muito forte, acho que ele dita o ritmo, ele distribui a jogada do time, o Maicon, sabe? Acho que ele faz muita falta, tanto é que ele sai, o time perde o meio campo. O Alexander também deixa os espaços que a gente sabe que deixa, né? Mas fez uma partida ok também, enfim. Alguns espaços na frente da primeira linha, que era para os volantes estarem ali no primeiro tempo, algumas bobeiras, sim, tivemos algumas bobeiras, mas no geral, uma boa partida ali da dupla de volante enquanto ela esteve presente no primeiro tempo, né? Mas um primeiro tempo que 2-0 saiu barato pro Cienciano, poderíamos ter feito mais, tá? Poderíamos ter saído tranquilamente com 3-4, repito, vou falar novamente, o Everson, não viu o Everson no primeiro tempo, não foi exigido, muito pouco o Cienciano ali acuado. Acredito também que o Cienciano sentiu o gramado, tá? Eu acho que o Cienciano estranhou bastante o gramado, principalmente no início ali do jogo, ele estava estranhando demais tempo de bola, errando muito passe, os caras errando passe de 3 metros, enfim. Aí o segundo tempo, o Barba já de cara faz a mudança, bota o Franco, tira o Maicon. Acredito eu que o Maicon ainda tá naquela de estar recuperando, voltando da lesão, buscando melhor condicionamento físico e tal, sabendo que no domingo às 6h30 lá em São Paulo tem um jogo perigosíssimo contra o Corinthians, difícil na arena, com 2-0 no placar. Acredito eu que ele já quis se precaver, resguardar o Maicon ali, né? E aí a gente vai entrar naquele assunto aqui que quanto mais o Barba mexe, mais o time piora. Por quê? Porque o elenco é ruim, porque o Barba mexe mal. E aí? Então acho que é um pouquinho de cada coisa. No segundo tempo o time deixa um pouco a desejar. O Everson faz bastante defesa. O Everson começa a aparecer aí, já volta o Everson novamente a ser o Everson que a gente conhece, salvando bastante. Mas a diferença do primeiro e segundo tempo. O primeiro tempo só deu Galo, bem defensivamente e bem ofensivamente. Segundo tempo o Galo foi até bem ofensivamente, criamos chance de fazer uns 3 gols no segundo tempo. Lodge na cara, Vitor Hugo na cara, Bernard na cara. Enfim, os caras não fizeram, mas a defesa no segundo tempo deixou a desejar. E aí que fica a dúvida, é o Barba que mexe errado, o elenco que é ruim, o time tá desgastado, são várias coisas que acho que se unir todas elas, o resultado é esse aí no segundo tempo. Aonde um time pequeno, como o Rhapsody falou aí, um time pequeno, um time ruim, vem aqui na arena e faz com que o nosso goleiro aparecesse bastante no segundo tempo. E atenção também à bola parada, tá? Para já passar para vocês uma análise mais rapidinha aqui. Atenção também à bola parada e a jogada aérea na defesa do Galo. Cruzou bola na área, não adianta, meu amigo. É pressão, é problema. O Garcês, que é desse tamanhozinho aqui, ó, teve várias oportunidades. O Lianco entra ali, já perde um no alto também, perde o tempo de bola, o camarada consegue cabecear,
O Lian, que aos 88 minutos toma um cartão amarelo com 5, 6, 7 minutos em campo. O cara consegue tomar um cartão amarelo bobo lá na linha de meio de campo, sem necessidade nenhuma. Mas enfim, num geral, juntando tudo, boa partida, ponderações e observações no segundo tempo, que o time cai, deixa o adversário criar oportunidade, mas jogo de fase de grupos aí de Copa, o importante foi a vitória, importante que fez 2 gols de diferença, e no próximo jogo em casa, 1-0, a gente é líder, só depende de nós para ser líder e não ter essa palhaçada de playoff aí que ano passado. Isso aí complica a nossa data, acabar a Copa já vai ter playoff, então é bom fugir disso aí, tá? Até porque também, se não ganhar, não classifica. Nós é assim, eu classifico em primeiro, eu não classifico, tem um negócio assim, eu acho, enfim. Mas é isso aí. Fala massa, finalizando mais um vídeo do canal, 2-0 em cima do Cienciano, muito bom. Muito obrigado você que acompanhou o vídeo até aqui, se curtiu, deixa like antes de sair, não esquece não. Agradecemos demais essa força de vocês aí, tá bom? Pra quem tá chegando e não conhece o canal e não se inscreveu, fica o convite aí pra você estar se inscrevendo no canal, tá bom? Deixa o like também, já pega o embalo, e ativa o sininho de notificação pra não perder nada que tem aqui no canal de notícia do Galão, tá bom? Convida você também aí a estar olhando aí as notícias, os vídeos anteriores, que talvez você vai encontrar notícia que ainda não assistiu e você vai estar aí se atualizando e também vai ver que aqui só tem notícia do Galo e é todos os dias de domingo a domingo, tá bom? Fica à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aqui no vídeo, no espaço de comentário, tá bom? Mas também quero convidá-la a vocês para deixar a análise de vocês aí, para quem assistiu a partida do Galo, tá? Deixa a sua análise aí no espaço de comentário aí do canal, tá bom? Queremos saber o que você achou de cada um ali, como é que saiu o Galo, como é que foi. Era para ter ganhado demais, né? Foi 2-0, não sofremos gol, mas o Everson, mais uma vez, salva o Galo, né? Salva porque era para ser mais de 2 gols ali também, então foi um jogo bem disputado, assim, no segundo tempo. Não sei se foi o Barba que realmente mexeu errado, mas fica aquela dúvida, né? Mas então, deixa aí a sua análise aí pra gente tá comentando, tá bom? Um forte abraço, massa. Vou ficar de olho atento aqui às notícias. Qualquer novidade a gente volta e coloca aqui pra vocês, pra estar atualizando vocês, tá bom? Muito obrigado pela preferência de estarem aqui conosco no canal e esperamos que vocês permaneçam aí com a gente se inscrevendo, tá bom? Forte abraço e até a próxima. Valeu, massa!